são para proteção, tem, mas não tem jeito. É por isso que ele disse que perdoa 70 vezes 7. Foi obrigado a ganhar essa guerra e fazer esse remédio. Porque não tem jeito, o inimigo é perturbado, não tem jeito. Enquanto ele não for julgado e ele for eliminado para acabar com tudo isso, quando ele for eliminado, sim, enquanto ele estiver julgado, ele vai ficar perturbando. Aí vai acabar com tudo isso. A gente vai ficar, de vez em quando, pecando. Às vezes acontece em algumas pessoas pedindo perdão direto. Certo? Como aconteceu com Davi, e pode acontecer com a gente também. Pode ser pastores, bispo, apóstolo, ovelha, qualquer uma pessoa. Entendeu? Ele falou que é impossível que pegue. Abre o livro para você ver. Isso é bom, a gente se sente até mais tranquilo, porque já ganhou a guerra, já tem recebido o remédio de Deus. Se a gente pecar, a gente está vendo que o mundo inteiro não vai para o inferno. Senão, Deus era mais fraco que o Satanás. Não, a guerra foi ganha mesmo. Mas temos que passar por isso. É um tipo de lutas diferentes, que a gente quer pela dor, porque a gente está indo. É para evitar estudar, bastante saber os mandamentos, para evitar. Para ter um pouco de, cansar um pouquinho, mas um pouco menos, o máximo possível, para poder a gente superar da melhor maneira possível, até vir um arrebatamento, até quando a gente falecer e Deus nos guardar, sem precisar ter medo nenhum. Entendeu, igreja? Abre aí para você ver se é verdade ou não. Lucas, do primeiro 17. No primeiro versículo. E disse aqui, acerca dos escândalos do perdão e do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos, isso é Jesus, é impossível que não venha escândalos, mas ainda que, ai daquele que venha e vier. Então, vocês estão vendo aí, a Bíblia que está falando. Tá? Não ficam tão tranquilo que Deus perdoa 70 vezes 7, está na Bíblia, está tudo na cruz do Calvário, eu falei na estante, dores, enfermidades. Isso serve de consolo, que não é por aí que nós estamos destruídos, não. Isso aí alivia um pouco, que estamos em guerra. Tanto que eu vou falar para você, para aliviar sobre esse versículo, abra no versículo de Lucas 18, do versículo 7, para lhe acalmar sobre esse versículo, para você não se assustar muito. Certo? Aqui é para consolar, com carinho, afeto, amor. E vou ter muito mais, como ser abençoado várias vezes mais pelo meu apóstolo. Eu sei que vai ter muito mais fé, amor, carinho, afeto, amor, não só a Deus, a mim e ao próximo, mas o pouco que eu tenho, esse consolo é para poder lhe aliviar. Além de falar a palavra aqui. Certo? Não tenha medo, não. Olha aí, abra em Lucas 18, para você ver que aqui. E 18:7. Aqui, ó. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Olha, esse versículo está explicando, a página está explicando sobre, está na guerra, está tudo na cruz do Calvário, Deus perdoou 77, ele falou tudo isso, foi? Tem que ter o confessamento. Aqui está explicando que se você passar por isso, certo? Você tem um confessamento, aqui já está explicando que não fará justiça, porque toda hora você está pedindo perdão, certo? Está em pecado, mas está na igreja sempre pedindo perdão, certo? Se confessando, certo? Por isso não fará justiça sobre os seus escolhidos, que clama dia e noite, certo? Mesmo que já esteja tarde demais. Olhe bem, isso aí é que acalma a gente. Como é impossível não pecar o homem, como falou na estante, que acalma a gente, certo? Porque a guerra está ganha. Porque olhe bem, você estando na igreja, clamando, pedindo todo dia perdão, Deus sabe que a carne é fraca, a tentação está aí para isso, certo? Mas perdoa 70 vezes 7, está na igreja todo dia, o que é que acontece? Você vai ter um ponto, vai ter uma prioridade com ele. Ele está falando no último aí que é o que acalma, mesmo que esteja tarde demais. Não farei justiça que edifica, olha o que está dizendo. Não farei justiça significa que já está no final de você ir para o inferno. Não farei justiça mesmo a meus escolhidos. Está em pecado. Por quê? Porque já está em pecado. Já está tarde, mesmo que esteja tarde demais. Por quê? Mas você estava na igreja todo dia, toda hora clamando. Então, com Deus na cruz do Calvário, o advogado é Cristo. Vai ter um julgamento também apertado, eu sei que muitos vão ter. O julgamento é para isso, para tentar nos ajudar. Certo? Existe o julgamento, é para isso. Não fique preocupado, assim, traumatizado, um pouco cabeça. Vai viver sua vida tranquila. Mas é lutas, assim, modo de falar que a guerra está ganha, mas fique na igreja clamando, pedindo, que Deus compreende. Certo? E Deus está sabendo que você está colhendo ali. Tanto que em João fala o quê? Que todo que crê nele
nele, né? João 3,16, eu falei na instante. Todo que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Certo? Vamos para o livro agora de Tiago 5, do versículo 13, 14 e 15. Tiago 5, 13, 14. O que esse versículo explica o quê? Eu vou explicar a você o que esse versículo explica. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé em Deus, a maior fé do mundo, eu não preciso de autoridade, de pastor, como os 12 apóstolos, como Abraão, Moisés, Davi, né, Pedro, João. Não preciso desses, nenhum deles, nem os pastores de hoje, porque eu tenho tanta fé. Eu abri a Bíblia, só eu pedir perdão a Deus, eu orar e já estou no céu. Não, gente. Não. Vocês podem até, o versículo está explicando, até com muita fé, tirar muitos demônios pequenos. Pedir a Deus arrependimento e tal. Eu vou dizer um negócio a você. Mas, mesmo na igreja, você querendo só tirar demônio, aqui está dizendo que nem levitas, pode ser obreiro, Tiago, evangelista. Muitos podem ter uns donzinhos de tirar, afastar muitos demônios, como qualquer ovelha, com muita fé, Deus tirar. Mas o próprio Deus quer o jeito dele. Que a autoridade que pegou, são 9 dons, que pegou os dons de cura, que é o de cima, que é o dom de enfermidade, não é o dom de pregação, revelações, certo? É um dom de enfermidade, dom de enfermidade de espírito, dom de cura, dom de milagre. Tem uns dons que é apropriado para a libertação, que nem todos os pastores recebem. Não vai ser um levita, um Tiago, um simples obreiro pequeno, que pode chegar a curar cego, aleijado, mundo surdo, doença, curar enfermidade, não. Ele fala que isso tem na Bíblia, mas é alguns que têm uma intimidade maior com Deus, uma fé específica, um trabalho chamado muito forte, que alguns que trabalham em libertação que conseguem fazer isso. Não é milhões de pastores, todos eles fazem isso. Você via acontecer isso. Pode até acontecer com muita fé, mas é muito difícil essas doenças incuráveis, cego, levantar assim, com tanta facilidade, com tanta rapidez, com esses profetas que têm uma intimidade tão grande com Deus. Esse versículo está explicando. Abra aí em Tiago 5, do versículo 13, 14 e 15, vocês vão ver. Certo? Explicando, Deus explicando. Cinco, 13, aqui. Está alguém entre vós aflito? Ore. Problema particular, internacional, familiares, certo? Consegue agilizar, os demônios pequenos saem. Está alguém contente, cante louvores. Até aí se pode conseguir. Mas olha o que ele diz assim. No 14 agora. Está alguém entre vós doente? Olha, doenças incuráveis. Coisas mais difíceis. Você já não vai conseguir. Já é demônio grande. Olha aqui. O que é que acontece? Chame os presbíteros da igreja. Isso porque tem dom de cura. Não é dom de enfermidade, não é só revelações, falar em línguas, certo? Pregar só a palavra, não. E ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de Jesus, do Senhor. Tá vendo, igreja? Aí sim ele vai ser curado. Chama quem? O presbítero. É eu que estou falando, igreja? Como é que vocês querem orar por vocês mesmos, não querem chamar mais pastor, tem fé, já conseguir? Aqui está dizendo a Bíblia que tem que chamar eles, a autoridade, que ele vai conseguir, só ele consegue. Você vai orar pedindo a Deus a fé para curar cego, aleijado, mudo, surdo, doença, curar enfermidade, ressuscitar até mortos, como está na Bíblia? Não, só quem tem uma intimidade maior. Agora o 15, olha o que é que Deus fala aqui no 15. E a oração da fé salvará ao doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. Até os pecados saem na hora. Embora você possa até fazer outro, então palavrão, se aborrecer, tudo entra, né? Qualquer coisa. Mas quando você é abençoado, tira alguma coisa, sempre os pecados saem junto também. Certo? Foi eu que falei, não, a Bíblia está aqui. Certo? Confessar, agora vamos no livro de Jó, do capítulo 5, 1, do versículo 5. Você diz que a autoridade na igreja não tem poder, muitos, né? Pastores, né, de igrejas, que tem a Bíblia, às vezes até a verdadeira, mas não quer aumentar, quer diminuir, não quer dizer que pega a benção. Olhe bem, eles querem dizer que os profetas, os pastores da Bíblia, a autoridade de igreja, se pedir com fé e orar por amigo, conhecido, parente, principalmente os parentes, que é o que mais atingir tem de orar, as bênçãos não vêm e protegem não só de pecar, porque está prevenindo.
e nem de acontecer alguma coisa do mal. Então abre Tiago você em Jó, do primeiro versículo dos 5. Sim, tá aqui. Sucedia, pois, que, tendo descorrido o turno de dias de seus banquetes, enviará Jó e os sacrificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. E no seu coração, assim fazia Jó continuamente. O que Jó está querendo falar aqui, que ele como profeta orava pela família, né? Não só pelo povo, mas pela família dele, porque ele estava evitando, certo? Antes de acontecer, porque também tinha isso acontecer, os pecados, a não sofrer nem pecar antes de acontecer, porque peca, sofre um pouco. Então sempre deu certo. Foi eu que falei, igreja? Meus irmãos, está aqui. Vamos agora ver se realmente a pessoa orando protege de outra maneira também. Está correndo risco de vida, doenças, alguma coisa assim, certo? Vamos ver, de várias maneiras você vê na Bíblia. Atos 12, do versículo 5 e 13. Esse versículo está mostrando que Tiago foi morto, enforcado. Prenderam Pedro. Como eles sabiam que tinham algumas coisas estranhas acontecendo com os profetas, eles, que para evitar de eles conseguirem tirar, achavam que aquilo era uma mágica, alguma coisa assim, acorrentaram Pedro, prenderam na cara com correntes, grade cheio de soldados vigiando, que ele já sabia que ele ia ser o próximo a morrer. Aí vocês dizem, dá valor a profeta é bom, tá ligado? Quem ora por você é o quê? Tem uma intimidade mais forte, capaz de a bênção vir um pouco mais forte. Não quer dizer que você orando não vem a bênção, mas a dele vem muito mais forte, que ele tem um chamado específico, ele é autoridade. Certo? Que eu já mostrei nesse instante aqui, que é mais forte a bênção. E quem estava orando por Pedro? Os profetas, de uma oração muito forte. Fez efeito? Fez. Olha o que aconteceu com ele. Veio um anjo, que um anjo ainda aparece hoje, pessoal. Eu sinto muito que ele não pode falar para evangelizar, pode. As pessoas e os pastores, em vez de quando vê anjo, conversa com ele, já não pode ficar falando toda hora que Deus não gosta. Deus também conversa com os pastores também, a gente vê a voz por dentro, para poder acompanhar o evangelismo. Mas também não pode falar toda hora, porque Deus conversa com os pastores, porque Deus não gosta. Só quando ele autoriza para fazer revelação, Deus falou isso aqui agora, fala seu presente para falar tudo, como é que você deve se resolver. Ele que está falando para você. O certo é a gente acreditar e você está passando a profecia ou a revelação a se proteger melhor. Aí sim, mas não para ficar se exibindo, eu converso com Deus aqui não. Conversa normal, fala naturalmente. Certo? Então vamos abrir em Atos 12. Atos 12, 5 e 7. Aqui, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No 7 agora. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando em Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caiu-lhes das mãos as cadeias. As correntes se soltaram, passou pelos guardas, ninguém viu, depois o anjo foi embora. Está vendo, igreja? A Bíblia que fala essas coisas. Os pastores, quando oram, vê uns anjos,
O Espírito Santo de Deus vem e vem dar a sua bênção, porque tem gente pedindo, que tem intimidade. E tem muita gente que não dá valor aos pastores, bispos, das igrejas verdadeiras de Deus. Porque muitos não estão vendo bênçãos, a reclamação é muito grande, gente, de pastores, bispos, apóstolos, estão em pecado. Quando está em pecado, não está aumentando, diminuindo a Bíblia, tem alguma coisa errada, ou então as ovelhas que está frequentando não está obedecendo os mandamentos de Deus. Porque você, para receber a bênção, eu vou dar um exemplo aqui. Você, para receber a bênção de Deus, é livre-arbítrio. Você está bebendo, fumando, se prostituindo, cachaça, cigarro, maconha. Eu sei que é bom, aguente um pouquinho. Hoje ele tira o cachaça, amanhã a maconha, depois o cigarro, a cocaína, depois tira você de ir para festa, micareta. Tudo vai tirando. Eu estava roubando, ele vai tirando tudo. Mas se você mostrar que é um guerreiro, que está com aquela força de vontade, mas por ele está dando esse prazer, ele vê, vai ficar contente, está vendo que está difícil você tirar, ele quem vai tirar é ele. Aí vai dando uma benção atrás da outra. Agora você quer largar o cigarro, não conseguiu porque está bebendo, fumando, se prostituindo, fica difícil. Pare, é tipo um resguardo, ali do mundo fala um resguardo. Pare de fazer tudo isso. Pede a Deus, certo? Que está querendo tirar, e deixa agora por conta do tratamento. O pastor vai pegar seu bilhetinho, vai levar para o rumo, vai pedir, independente que você também tem que pedir, certo? Mas até ele tirar, que quem tira é ele, não é você, na sua força de vontade, que o inimigo não vai deixar. Então, hábitos que é difícil, mesmo ruim, quando você está se acostumando para tirar, é difícil. Então, já expliquei mais ou menos por que as bênçãos não vêm. Certo? Às vezes é o pastor que está em pecado, como hoje uma grande quantidade está aí, fica escondendo, depois é que descobre, às vezes, alguns, certo? Ou então o aumento que está na Bíblia diminuindo. Mas a verdadeira Deus, as bênçãos vêm. Certo? Agora, se os falsos profetas, tem alguns também que é falso profeta, se vir, você tem que tomar cuidado. É aí. Porque ele pode abraçar, lhe beijar e ter as bênçãos. Mas se você vê que ele não está aumentando ou diminuindo e vendendo realmente o que está aqui, lógico que Deus diz que amaldiçoa, como eu falei aqui em Apocalipse 22, do versículo 18 e 19. Certo, igreja? Então vamos não confundir uma coisa com a outra aí, vamos ver como é o modo que eu estou ali evangelizando. Vamos agora para o livro de Lucas 22, do versículo 31 e 32. Então você vê que, dando exemplo para ensinar os pastores a orar pelas pessoas, levando papel no morro, e que toma conta das suas ovelhas, ele é responsável, ele deu exemplo, deu. Jesus orava e precisou orar para Pedro. E falou para Pedro, estou orando por você, certo? Que Satanás veio até se lindar contra vocês, certo? Pediu mesmo, para precisar contra você, mas eu roguei por você. Rogar é orar. Para que levaleça a sua fé. Certo? Ele estava orando e não deixou. Quando se converter, ele confessar aos seus irmãos. Vê aí no livro de Lucas 22, 31 e 32. 22, 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32, aqui. Ó. Disse também, Pedro é avisado, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vós pediu para vós cirandar contra trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a seus irmãos. Está vendo, igreja? O profeta ora e não dá em nada. Porque, certo? Não precisa você ter medo. Certo, igreja? Dando exemplo. Agora vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 8, 1 e o 8. Os 12 apóstolos foram chamados para receber as bênçãos, certo? A unção, a bênção, o poder sobrenatural, os dons. O poder sobrenatural, sabe? Que Deus passou para eles depois que já estava preparado.
Esse versículo está explicando porque Jesus, quando chamou os apóstolos para sair com ele, para evangelizar, para abençoar o pessoal, evangelizar, ele estava evangelizando, mas ainda aprendendo direito a como evangelizar, para copiar, gravar, decorar. E depois de muito tempo, vocês já estão prontos. Depois, é como eu falo para vocês, depois que estuda a Bíblia, estuda isso, faz vários questionários, certo? De aula bíblica, sobre prostituição, sobre dízimo, ofertas, certo? Riqueza, e sobre tudo, como se libertar, como se não libertar, maneira, todos os seus problemas, se você sabe fazer vários, sabe explicar de várias maneiras, se tiver bastante preparadozinho, falar o que aconteceu com os profetas, certo? Bíblia, está decorado, aí vem a unção de autoridade um pouco maior, e vai, cada vez estudando, recebendo mais, vai depender de Deus usar de acordo com você estudar. E nesse versículo você vai ver que ele passou, já estavam preparados. Certo? A mesma coisa assim. Você tem que chamar para evangelizar, passar a palavra? Bom, está na Bíblia. Certo? Batizou, Espírito Santo, tomou aula, Bíblia, tudo isso. Custa você passar o evangelho é para todo mundo. Entendeu? Os pastores têm um trabalho um pouco mais forte. Entendeu? Igreja. Abra no livro de Mateus 10, 18, 10, 1 e 2. 1 e 8. 10. 1. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para que o expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Está vendo, igreja? Agora no 8, que aqui está falando o nome dos 12 apóstolos, certo? Pedro, João, entendeu? Judas, Mateus. Mas vamos no 8, que é sobre a enfermidade. Vocês vão curar todas as enfermidades, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsais os demônios e de graça recebestes, de graças dais. Certo, igreja? Até ressuscitar mortos. Foi eu que falei, igreja? Mas tem muitos pastores de igreja aí que não sei porquê, não sai bênção para ninguém, para ter um bom lugar só para morrer. Não acredita em bênçãos de Deus quando a pessoa pede e clama muito para alguma realização de proteções que não vem. Eles acham que não existe isso. Mas a Bíblia, muitas vezes, tem umas que tem a Bíblia adulterada, outras têm a própria Bíblia, mas não abrem no versículo. Para provar que ali está a prova. Certo? Aqui eu estou mostrando para vocês. Que tem poder sim, como hoje em dia você vê aí na televisão, que não é mentira. Por aqui você vê que são profetas, pastores, autoridade de igreja, que tem um chamado grande, tem os dons, certo? Como apóstolos, e tem pastores que têm chamado para apóstolos, como bispo, que tem um dom de cura. Ele pode chegar até apóstolo. Não é todos os pastores que pregam a palavra, tem uns que têm chamado para enfermidade e chamado para libertação. E você está vendo na televisão, aqueles que estão, não estão mentindo, pedem em nome de Jesus, como eles aqui conseguiram, e lá também eles estão conseguindo, estão curando cego, aleijado, mudo, surdo, doenças curáveis, enfermidades, muitas coisas bonitas, em nome de Jesus, certo? Porque você está indo querendo se libertar, está com muita fé em Deus, e está decidido, agora a parte aí é de Deus, botou o poder opcional para ele, você que está querendo, você tem de pedir, ele só vai apresentar a Deus, pedir em nome de Jesus, e se você realmente pedir, está pedindo, está querendo mesmo, você recebe a Deus. Mas só poucas pessoas têm isso, você está vendo a televisão aí, não é mentira. E cuidado com os falsos profetas, eu sempre vou falar isso, para não se confundir. Certo, igreja? Agora vamos para o livro de João 14, versículo 12 e 13. Certo? Que o profeta, né, curar cego, levou de surdo, até ressuscitar mortos, é verdade mesmo. Olha aqui, um livro de João. (14, 12). Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. No 13, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está vendo, igreja? A Bíblia que está falando. E olha que o que é que deve pedir. Fará as mesmas obras dele, até maior do que a dele, que ele foi preparar as moradas, foi para o Pai. Pedindo em nome dele é como se ele estivesse fazendo. Tá chamado para o trabalho, se é usado,
e fará algo maior do que ele. Então a libertação está em cima de Deus verdadeiro, que é Espírito Santo de Deus, que é Cristo, agora usado a gente, pedindo em nome de Jesus, e você tem que decidir se quer ou não, mas é o homem na terra, usado por Deus, que liberta as pessoas, que Jesus foi preparar a morada, não é com ele. O Espírito Santo que veio, que é ele próprio, manifesta no homem, e você pedir em nome de Jesus, é a mesma coisa de ele estar aqui. Certo? Não ter ido preparar a morada, sabe? Usando a pessoa, o homem sobrenatural, os dons que deixa para a gente pedir em nome de Jesus, e vocês estão vendo aí as bênçãos na televisão, que não é mentira. Ali é de Deus. Agora existem os falsos profetas. Só é de Deus se você ou respeitar a Bíblia, não aumentar nem diminuir, e viver. Para não virar um falso profeta e manifestar o inimigo, e aí ficar difícil ter pessoa frequentar a sua igreja. Vamos agora no livro de Coríntios, do capítulo 12, do versículo 7, 8, 9, 10 e 11, e depois do 28. Para você ver se existem os dons sobrenaturais, certo? Que isso aconteceu no dia do Pentecoste, se os dons veio, tem o dom de língua, são 9 dons. Eu vou dizer pelo alto mais ou menos os dons rápido, certo? Vou mostrar aqui que tem um maior do que o outro, tem gente que, é tudo por igual, não. Pastor abençoa por igual, basta ter fé. Não, muitos pastores falam, não é nada disso. Tem pastor que tem um dom de língua, é menos do que profetização, revelação é mais do que o de língua. O de cura, de milagre é um pouco mais do que o de revelações. Então, às vezes Deus dá aquilo que é útil, que ele acha que é o possível para ele, só é aquilo, e o outro, ele confia mais, dá um dom maior. Eu vou mostrar aqui, ele explicando melhor para vocês acreditar. Tem profetas, pastores, certo? Que não têm o dom de cura. E tem outros que têm o dom de enfermidade, cura, e outros não têm. Então tem revelações, profetizações, falar em línguas, eu sinto muito. Chama-se obreiro, Tiago, alguns que têm um pouco de dons. E pode receber até 1 ou 2, pode receber até 4, 5. Olha, Paulo mesmo na Bíblia recebeu 9 dons. Certo? Mas o melhor dom é os 3 de cima. Os dons são línguas, interpretação de língua, revelações, profetizações, dom de sabedoria, ciências, da fé, o dom de milagres, que é o dom de finanças, certo? O dom de discernimento de espírito e o dom de cura. 9 dons. Certo? Vamos ver em Coríntios, eles passando os dons. Abre Coríntios 12. Aqui. 7, começa do 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está vendo, igreja? Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. Já a outro já não dá sabedoria. Aqui já está falando. Já a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. Certo? E a outro, operação de maravilhas. E a outro, profecia. A outros, dom de discernimento de espírito. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, operando todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Agora vamos para o 28. Aqui. E a uns pôs Deus na igreja primeiro apóstolo. Olha, o maior deles todo é o apóstolo, como chamou os 12 apóstolos, para ter dom de cura. Não quer dizer que um pastor não tenha, ele pode estudar, chegar até bispo, apóstolo, mas tem de estudar bastante para chegar. Você não vai ser um pastor, um obreiro para chegar chamado de apóstolo, nunca ter estudado a Bíblia, estudado nada, e ficar parado, só chegar e passar a bênção. Não, você tem um chamado para lá, tem um dom de cura, você tem de se preparar, estudar. A cada vez que você vai passando a unção, você vai chegar até apóstolo. Chegar pastor, bispo, apóstolo, devagarzinho você chega lá. Se tiver chamado para lá, senão só tem de ficar como obreiro, Tiago, pastor, certo? Aqui está dizendo, ó, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente como apóstolo. Em segundo lugar, profetas. E em terceiro, doutores. Está falando mais? Doutores.
doutores, pois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Agora você vai ver, explicando um dom maior do que o outro, falando pela própria Bíblia. Vamos para o livro 14, do 1 Coríntios 14, do versículo 5. Para adiantar logo. 5. E eu quero que todos falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetize. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Está vendo, igreja? Estranhas. E a não ser que também interprete para que a igreja receba edificações. Certo? Então, o dom de revelações, interpretações é maior do que o de língua. Embora o de língua purifica as pessoas. Certo? Santifica. É um dom muito bom. Certo? Daí você vê, é maior do que o outro. O de cura já é maior do que o profecia. É o de milagres. Então, são 9 dons. Não são empatados esses dons. Certo? Por isso você vê muitos pastores com dons. Uns têm um pouco mais, faz muitos pedindo em nome de Jesus milagres, mas tem outros que têm um dom maior, chegando ao ponto de curar cega, já muitos doentes curados em questão de minutos, ou até de um dia, 2 ou 3, de uma semana, até no tempo de Deus. Conseguir isso. Não é todos os pastores que têm dom de enfermidade, de libertação. Vai do dom. Estou aqui provando aqui. Não é todos não, mas tem pastores que têm inveja de mim, não é todos. Admira, acha bonito e tal, é bom. Tem outros que sentem inveja, besteira, orgulho. Para que isso? Deus deu aquilo que é útil, que queria só que ele trabalhasse até ali. Quem tem um dom de cura tem um trabalho mais forte, mas um pouquinho cansativo. É apaixonante ajudar as pessoas. Mas tem que descansar também. Pensa que é assim. O preço que o cara paga para poder ter esse dom. Mas é isso, tem muitas pessoas que, às vezes, né, tem inveja de espírito, isso aí magoa a pessoa, a gente fica muito triste, entendeu? Por isso. Mas vamos aqui no livro de Atos 3, certo? 3, 6 e Atos 9, 40. Esses 2 versículos, só para provar para você que na Bíblia os profetas ressuscitam corpos, certo? E também aleijados, só em 1 minuto fazer levantar. Se é verdade ou não, porque para não se assustar, porque hoje nas televisões fazem isso, muitos, não é um nem dois, muitas pessoas que eles fazem isso, porque estão dando cura, para não ficar assustado, que na Bíblia está mostrando isso, tá? Abra no livro de Atos, Atos 3. 3. Ele vendo Pedro e João que iam entrando no templo e pediu que lhe dessem uma esmola. No 6 agora. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro,